Cadê minhas capivarinhas? Essa aí é só pra quem tem referência, galera. Então, Diogo na voz, e hoje eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo do nosso queridinho carequinha da capa branca, Hugo Cabeça de Lâmpada. E nesse vídeo de hoje, galera, eu vou trazer uma análise 1000 grau do último capítulo que saiu, o capítulo 170 de One Punch Man, beleza? Vou trazer tudo, uma análise detalhada e frenética sobre todos os detalhes desse último capítulo que encerra o arco do Garou versus Saitama. Então, galera, cola comigo que esse vídeo tá frenético, insano. Então, antes de tudo, eu peço para você se inscrever no canal se não for inscrito, ativar as notificações e deixar o like, beleza? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo, rapaziada. Então, galera, o capítulo começa, né, com essa capa aí de férias de verão, verão mais forte carregado pela brisa do mar. Aí tá o Saitama como um grande empresário com sapatênis 1000 grau. Ali tá o Genos com uma armadura bastante frenética, o Silver Fang e o Garou curtindo só uma visão bastante interessante do que vem da escada. Ali também tá Fubuki. Boy. E a carcereira de gaiola. Então, galera, o capítulo começa com o Garou dando um depoimento, falando que ele é um mal absoluto, que precisa de uma justiça imparcial. Ele só tá simplesmente dando um depoimento porque ele deu fugida do lugar que ele comeu. Não sei se vocês lembram, mas depois que ele fugiu lá dos caras que querendo dar uma pisa nele, ele parou no restaurante e deu uma lanchada desguiada e saiu sem pagar. O ladrão, filha da mãe, miserável. Eu sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar não, sou ladrão, não tem, velho. Não trabalho mais não, é o seguinte, é esse. Então ele tá dando depoimento pra esse cara que é o delegado, né? Delegado de polícia da cidade. E a gente pensa que ele tá dando depoimento sobre as coisas que ele fez de mal pro mundo e pras pessoas, mas ele tá só dando um depoimento simplesmente sobre ele ter saído sem pagar de um restaurante. Com o Garou nessa delegacia da Silver Fang, que dá logo um cascudão 1000 grau nele, falando pra ele responder a pergunta direito e no final pede pra ele pedir desculpa pro delegado e todo mundo sai feliz dessa delegacia, né? Nesse capítulo é mostrado um diálogo entre o Garou e o Silver Fang, né? O Silver Fang fala que ele vai precisar compensar todos os maus que ele fez pela humanidade. O Silver Fang se mostra mais que um pai pro Garou, né? O Garou, ele fala que ele não é o pai dele, não precisa falar o que é pra ele fazer, sabe que é o certo. E o Silver Fang, né, se mostra como um mestre e tudo que ele precisa fazer é só ensinar o Garou a ter bons modos e se redimir com a humanidade. Se redimir pelos maus que ele fez, que causou, né? O capítulo também mostra que o Silver Fang encontrou, depois que o Garou fugiu da cena de batalha, ele foi parar lá naquela cachoeira, bem parecida com a webcomic, né? Eu fiz um vídeo mostrando que o King encontra o Garou também numa cachoeira. E é bem parecido com essa aqui que é mostrada no capítulo. E nessa cachoeira o Silver Fang foi até lá e encontra o Garou, né? Que era um centro de treinamento para os dois, antigamente. Eles encontram e o Garou se redime e fala que ele quer voltar a treinar com seu antigo mestre para voltar a ter aquela força de antes, né? Depois que ele levou o soco do Saitama, ele perdeu todas as técnicas que ele tinha adquirido ao longo das batalhas que ele travou contra os heróis, né? Ele vai voltar a treinar com o Silver Fang pra tentar voltar com todo aquele poder que ele tinha antes de receber o poder do God, né? E também o Murata deu uma nerfada nos poderes dele pra desenvolvimento de outros personagens, né, do arco da próxima temporada que vem por aí. Depois disso ele pergunta sobre o Tareu, né, é mostrada a cena do Tareu brincando com outros amigos de pedra, papel, tesoura, quem é que vai ser o herói, quem é que vai ser o monstro. Aí nisso ele tá brincando lá com os amigos dele, o Tareu acaba sendo um monstro e acaba perdendo, né, os caras dão uma surra nele de leve, aquela brincadeira sadia entre amigos, e mais o Tareu, né, se mostra, não vai arregar pra eles não, e... Mas vai cair na porrada, eu não vou arregar pra tu não, hein, tô falando contigo, hein. Então tá bom então, só tô te avisando. E faz uma pose de batalha bastante parecida com o Garou, né? Se chama o Garou Man. Aí ele fala, mas na hora que ele vai lutar com os amigos dele, aparece lá aquele filho do Ricaço, que é da Associação de Heróis, e pergunta se não quer jogar um videogame na casa dele. O Tareu, como é um otário que é, né? Pergunta se os amigos dele podem ir junto. Você parece burro! Ei, mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Nunca vi! E acaba ele indo junto com os amigos dele dentro da limusine com o pai dele, né? Depois disso é mostrado uma cena ainda do diálogo entre o Silver Fang e o Garou, onde o Garou pergunta se o velhote não pode arrumar uma briga de galo pra ele, né? Tipo um torneio entre os heróis, que o Garou, ele lembra que desenfrentou alguns heróis e que quer enfrentar com eles de novo pra ver se ele consegue voltar com os poderes antes de ter levado o soco e ter recebido os poderes do God, né?
Dessa que ele fala que ele lembra que lutou com Flash, Blast e um careca estranho chamado Saitama, né? Então ele lembra que algumas lutas que ele fez, né? Nessa cena é bom analisar que ele lembra que lutou com Blast, né? Mesmo que foi numa realidade alternativa, ele lembra que lutou com Blast. Então algumas lembranças daquela realidade que foi do futuro esquecido, né? Que o Saitama voltou no tempo, ele lembra que lutou com Blast. Então é bastante interessante a gente notar que ele tem alguns flashes de memória sobre essas lutas que ele teve, né? Ele lembra também que lutou com Saitama, né? Depois daquele soco lá de fusão nuclear. E ele pensa que acabou derrotando o Saitama com aquele soco, né? Aí o velhote fala, né? Se ele acha que ele pode vencer, que ele não tem mais aquela dor no ciático dele. Depois que o Metal Knight varou no campo de batalha e levou todos os heróis pro laboratório para descontaminar lá com a radiação, né? E acabou tirando aquela dor que ele tinha na costa dele, né? E a gente fica puto, né, com o Metal Knight, porque a gente acha que ele é o grande traidor dessa seção de heróis e que pode ter um arco falando sobre isso, né? A traição do Metal Knight sobre os heróis, né? A gente não sabe se realmente o Metal Knight é o grande traidor desse arco, né, que tá por vir. Porque até mesmo ele levou todos os heróis para fazer a descontaminação da radiação. Se ele quisesse matar todo mundo, ele só deixaria todo mundo morrer de câncer lá pela radiação que tinha adquirido no campo de batalha, né? Então a gente ainda não se sabe se realmente Metal Knight é o grande traidor. Depois desse diálogo dos dois é mostrado uma cena, né, da Associação de Heróis. A Associação de Heróis que foi reconstruída. E é mostrado que o Silverfang enviou uma carta lá de demissão e que falou que ia se dedicar aos treinos com o Garou, né? Ele ia falar que o Garou ia ser seu sucessor. E nessa fala aqui deles, né, tem o carinha lá com uma mão de metal, que é mais um ciborgue, parece também. E é mostrado também que tem um novato que vai substituir o Silverfang, né? E não fala quem é esse novato. Então esse é assunto para outro vídeo, eu vou fazer uma teoria sobre quem é esse novato que vai substituir o Silverfang, né, na classe S. Mas eu tenho uma leve impressão que pode ser o Shiryu, né? E é mostrado que eles estão se preparando, né, para grandes profecias. Eles acham que a profecia ainda não aconteceu, que pode acontecer, né, daquela Madame Shibaba falando que o mundo vai acabar e tal. E eles ainda estão preocupados com isso, né? Eles vão ter que se preparar para caso isso aconteça. Depois dessa cena é mostrado ainda o diálogo entre o Garou e o Silverfang. E nessa o Silverfang pergunta se o Garou não tá interessado em nenhuma mina, né? Se não tem nenhuma mulher que ele possa ter interesse. Por incrível que pareça, o Garou tem um interesse sim numa mina aí, que é mina de televisão, tipo um seriado, né? E é engraçado que essa mina nada mais é do que um Power Ranger, tu acredita? Tem um universo dentro do universo do One Punch Man que tem um seriado de Power Ranger. E o Garou é a filha dessa Power Ranger amarela, né? Não é mostrado aqui quem é essa moça, então no final do arco é mostrado quem realmente é essa garota aí que o Garou é interessado. Aí depois disso eles mostram sendo os dois andando, né? Aí o Garou explica quem é essa moça e como é que funciona esse seriado pro Silverfang. Acaba o diálogo dos dois e no finalzinho do capítulo é mostrado o Saitama e o Genos procurando os resquícios da casa deles, né? E o Saitama ainda brocado como ele é, tá procurando comida e acaba que o Genos encontra uma ostra para eles fazerem uma comidinha de leve para dar aquela brocada, né? Também é mostrado uma figura aqui no canto da tela de alguém observando os dois, né? Vasculhando lá os destroços. Deixa no comentário aí para ver se vocês realmente sabem, que de quem leu o webcomic vai saber quem é essa coisa ou essa pessoa que tá observando os dois, beleza? Mas também vou fazer um vídeo separado para falar de quem é essa pessoa ou coisa que tá observando os dois no meio dos destroços, beleza? E no final do capítulo é mostrado aquela garota lá que o Garou tá afim, né? Que ele tem um crushzinho. Então, galera, o capítulo termina com a imagem dessa moça, né? Talvez vá ter um desenvolvimento em cima dessa personagem com o Garou, né? Mas a gente não sabe ainda. E galera, o Murata, né, vai ter umas férias bastante merecidas depois desse arco do Garou, né? Garou vs Saitama, então vai ficar um mesinho aí parado, que não vai ter publicação de novos capítulos da nova temporada, né, de One Punch Man, então vai ficar meio parado, mas o canal aqui vai ficar mostrando algumas teorias, algumas ideias e algumas análises da webcomic, né, da onde vai ser baseado os próximos capítulos de One Punch Man, beleza? Então eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like, deixa um comentário aí para alguma dúvida que vocês possam ter e alguns detalhes que eu possa ter passado batido aqui nesse último capítulo, né, 170. Então, valeu, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o like, beleza? Então até mais, até a próxima, fui! Acabou.